Eu tinha entendido que falsas memórias, como você estava explicando bem no momento que você estava falando de crianças, né? Eu tinha entendido que era... tem muita gente que fala que até os 7 anos é o momento que as crianças elas estão... O ser humano em si não está sendo tão impactado pelas forças negativas do sistema, né? Digamos assim. Então eu tinha entendido que nesse período são incorporadas falsas memórias. Não, Como se a gente tivesse trilhando o nosso caminho da espiritualidade, mas de repente são colocadas memórias negativas. Isso. Mas não precisa ser só em criança? Pode ser em Não, pode qualquer ser pessoa? adulto. Crianças a gente tem que ter atenção. Criança até 7 anos, ela tem a dualidade, né? Eu digo isso porque com os meus sobrinhos a gente faz isso. A gente pergunta, eles falam de vidas passadas. É um canal muito aberto. Por isso que a gente tem que ter cuidado também com os tratamentos espirituais com crianças. Não são... O véu ainda não foi 100% fechado. Fechado. Né? Fecha com 7 anos mesmo, isso acontece. E os pais, eles precisam ter esse acompanhamento para saber o amigo imaginário, o que é que está falando, o que é que ele está acessando, porque ele acessa de todas as formas. Falsas memórias, elas podem ser adulto, criança, terceira idade, independe. É num momento da sua vida que você talvez se entregue, você não quer mais viver e você baixa a vibração. Baixa a vibração e ali alguma energia toma conta. Entendi. E aí você dá vez a esse... Tem um filme muito bom que trata um pouco desse assunto, que é Frankenstein, Entre Anjos e Demônios. Olha. Ele traz a força do Arcanjo Miguel, que tem as incubadoras, inclusive, com alguns bebês que vão... esses bebês, eles serão ocupados, os corpos, por essas... É como se fosse, eu falar agora, por esses entrantes. Tá. Que são seres... Os entrantes negativos, né? Esses entrantes. Que eles seriam? São substituidores de almas. Eles substituem. A pessoa, de repente, ela começa... E, segundo o estudo que a gente faz, de Pai Damião, eles podem substituir até 95% da alma da pessoa. É como se ela tivesse... Ela sai e esses entrantes negativos, eles tomam conta. Então, a pessoa começa a ter um comportamento diferente. Digamos que seja um cientista ou alguém, uma pessoa que tem uma grande influência né, sobre pessoas. Então, ele substitui para que ele tome decisões que vão colocar em risco até coisas da humanidade, coisas coletivas, da mais pequena à maior. Inclusive, tem pessoas... Recentemente, Mônica também falou, Mônica de Medeiros, Margarete, a gente troca muitas ideias sobre essa questão desses entrantes negativos, e Pai Damião já fala há 15 anos, no livro Respostas que Curam, ele fala bem sobre esse assunto. Pessoas que têm feito, sabendo o que vai ser feito, elas pagam um valor aí, viajam, vão para um determinado lugar e há a substituição por outros seres desses corpos e voltam totalmente diferentes. Por que fazem isso? As pessoas querem isso? Para ter mais poder, para ter mais força. Um ser humano em busca do externo. Isso. Nossa. Então, quando a gente vê que está muito comum isso, alguns artistas mudando totalmente mais ou menos a personalidade, o jeito, pode ser um caso desse. Exatamente. Tudo pode acontecer nesse mundo aí. Mas é a explicação e muitas pessoas que têm substituído totalmente. Nossa. Para isso, para ter dinheiro, para ter fama, para tudo isso que a gente já vem... o que está no cinema muitas vezes está acontecendo aqui. E a gente não percebe. Pensa que é algo que não vai acontecer, mas está acontecendo. Que é ficção, mas na verdade é uma realidade. E são iniciações que elas fazem, passam um mês fora, um mês em processos para que isso aconteça. Nossa. Então, aí você falou que as falsas memórias, eles colocam para tirar a pessoa do propósito divino dela. Exatamente. Como que uma pessoa pode saber se ela está no propósito divino dela? Então, você veio, por exemplo, desde criança você quer ser um médico. Tá. Você quer ser um cientista, lutar pela cura da AIDS e de repente você está ali no meio do curso de medicina e você começa a sentir um desânimo, mudar, não quer mais. Você percebe que ali você não tem mais sonhos e de repente você abandona tudo e você não quer fazer mais nada e aí você tem que se preocupar. Ou então você vai para um outro lado totalmente oposto daquilo que seria curar vidas. Vai para destruir vidas, porque aí você faz a substituição. Você vai para maltratar pessoas, você começa a assumir uma personalidade que não é sua.
aquilo que você se perdeu. Não tem como uma pessoa que tem uma determinada postura 20, 30 anos, de repente, totalmente ela muda. Então, abandona a família, começa a mudar totalmente. E fazer coisas que jamais ela pensaria em fazer. Desviar recursos, coisas assim, totalmente ilícitas e que vai fundamentar um determinado grupo econômico. É uma questão muito complexa, mas dá para você perceber. Mas tem pessoas que aceitam, que querem, né? Então, querem isso, como essas que eu falei, que colocam seus corpos à disposição. Mas não existem casos de pessoas mais... não tão... como posso falar... tão famosas, ou artistas, ou políticos, ou médicos. Uma pessoa, às vezes, que ela só... uma dona de casa, ou uma pessoa que tem um trabalho comum numa empresa ou num serviço e tal. Essa pessoa, ela ter sido cooptada por falsas memórias? Pode sim, pode ser qualquer pessoa. Eu falo assim numa proporção maior, mas, para dar o exemplo, mas qualquer pessoa pode sim. Como eu falei. Sim. E porque, a depender da pessoa, sempre vai ter espaço. Né, para não luz, como a gente fala, né, esses seres aí que não querem avançar, eles vão comendo pelas beiradas, né? Eles vão se apropriando de todas as classes sociais, de todos os segmentos, profissões. É um plano, né? E aí tem uma correção de rota, uma pessoa que ela identifica, ela se identificou, alguém que está vendo a gente lá em casa, por exemplo, ela se identificou, nossa, eu sempre tive o desejo de seguir tal caminho, mas por alguma coisa eu acabei me desviando dessa rota. Tem um jeito dela reassumir esse propósito de vida dela? Inclusive, para isso, tem as casas espirituais que têm recebido muitas pessoas. Inclusive, Mônica falou que apareceu também recente na Casa do Consolador uma pessoa que ela verificou isso. Por isso que a gente precisa ficar atento na fala da pessoa que procura a casa espiritual. Às vezes ela vai lá para uma limpeza, às vezes ela vai para uma consulta, mas quando é um caso muito complexo assim, a gente tem que buscar essa integração, inclusive com as casas que trabalham com essa linha, para que a gente possa ajudar essa pessoa. Mas só ela que pode sair, né? A gente não pode forçar ninguém a nada. A pessoa que procura... Atitude. Exatamente. Acho que o Maurício também quis dizer assim, como que a pessoa pode identificar o propósito divino dela? Porque uma coisa é o seu propósito, por exemplo, profissional. O propósito profissional dele é ser um bombeiro, ele quer salvar pessoas. Sim. O outro é ser um médico, quer auxiliar as pessoas. Mas e o propósito divino? O propósito divino eu vejo como algo mais abrangente, entendeu? Exatamente. Como que a pessoa pode identificar qual que é o propósito divino? Pronto, pelo autoconhecimento. O Pai Damião fala muito que a gente precisa ter meditação, 5 minutos por dia, começar a perguntar. Eu sempre gosto, a pergunta vai empoderando quem eu sou, trabalhar com o poder do eu sou, que eu trabalho muito com o poder do eu sou, com os mestres, com o Arcanjo Miguel, Conselho Kármico. A gente tem mecanismos, a espiritualidade, ela nos ajuda, nos auxilia a entender esse propósito divino. E a gente tem práticas que a gente alcança, como essa que eu falei, meditações. A gente pode fazer reuniões de conselho kármico. Eu mesmo, a cada 3 meses, 4 vezes no ano, eu faço a minha carta para o conselho kármico e me entrego totalmente. E eu tenho recebido respostas, porque todos nós somos médiuns, todos nós temos como entender, canalizar, receber. O que é o conselho kármico? O conselho kármico, ele é um conselho que é formado por seres inclusive de outras dimensões, Arcanjo Miguel, Mestra Nada, Kuan-Yin, mentores, pessoas que já passaram por aqui, que ascensionaram, já não precisam mais, como por exemplo José, que foi casado com Maria, com de Saint-Germain, e depois ele chega e ele é o detentor do 7º raio da chama violeta, que muitas pessoas conhecem mais a chama violeta. A chama violeta, ela é responsável pela era de Aquário, que é a transmutação que a gente está precisando. A gente saiu da era de Peixes para a era de Aquário, ou talvez esteja entrando, como alguns falam, mas é a chama da transmutação, quando a gente chega no 7º chakra que explode. A gente tem 7 chakras, tudo é baseado, né?
Tem milhares, mas a gente tem os 7 chakras principais, que a gente começa do básico, umbilical, plexo, cardíaco, depois vem para o laríngeo, frontal e aqui que é o coronário. Quando a gente chega aqui no topo, aqui é a 5ª dimensão, 6ª, 7ª, vai expandindo. Esses mestres, eles já passaram por aqui, como mestra Nada, que é Maria Madalena, e eles já ascensionaram. Chegaram no nível de ascensão. Claro que eles não precisam aparecer na forma humana, porque aí é o signo linguístico que a nossa 3ª dimensão precisa. Então, quando eu vejo o mestre Saint-Germain, ele aparece mais para mim como São José. E ali eu percebo porque eu preciso ter um reconhecimento da minha 3D. Mas ele pode aparecer só uma chama violeta ali, porque ele já transmutou, assim como Jesus já é uma consciência crística. Ele não tem forma Jesus mais. Não tem forma mais. Jesus é um mestre ascensionado, ele serviu ao 6º raio, junto com Maria Madalena, e hoje ele também já está em todos os raios. Assim como nós temos o mestre Elmória, nós temos outros mestres, Serafis Bey, como eu falei. Então, todos esses mestres, eles se reúnem a cada 3 meses, eles se reúnem para fazer o direcionamento do planeta. E nós, se assim for da nossa vontade, né? Claro, eu faço sempre, a cada 3 meses. Faço uma carta, eu escrevo, depois eu queimo para transmutar os meus pedidos e agradecimentos. Ali naquele momento, dessa vez eu fiz agora dia 31 de março, né? Eu fiz. E à noite eu fui lá no Conselho Kármico. Eu passei a noite toda como se fosse um sonho consciente, um desdobramento, porque ali eu me coloco à disposição do meu propósito divino. E ali eles me mostram coisas que eu preciso fazer nos próximos anos, questões que eu preciso resolver da minha vida, e qualquer pessoa pode ter acesso. Então você consegue se deslocar até lá intencionalmente? Sim, consigo. Via uma regressão, algo do tipo? Sim, consigo. Nossa. E isso todas as pessoas podem fazer ou só você que é um médium? Não, todas as pessoas, conforme eu falei, ou autoconhecimento, qual o seu propósito de fazer isso? Porque eu sempre digo, lá no Lago Geruanda, aí você chega, eu quero incorporar um preto velho. Por que você quer? Você quer trabalhar? Você quer atender? Você quer seguir essa linha? Porque às vezes é uma curiosidade, uma vontade. Sim. Com 6 meses a pessoa sai da casa, já procura outra estrutura, ou então fica em casa. E o preto velho? E a espiritualidade? Então, a espiritualidade, regente, ela é muito... ela sabe o que vai acontecer lá na frente, por isso que não acontece. E não é uma curiosidade, não é para ganhar dinheiro. Eu quero fazer conselho kármico para ter uma experiência sensorial, para isso, para isso. Você vai seguindo a linha dos estudos e eles vão aparecendo. Eles vão canalizando. Eu e Tiago, certo. Sim, eu e Tiago juntos escrevemos 45 livros já canalizados. Ele escreve com o Espírito Lúcio, ele escreve com o Pai Damião, ele escreve com ele mesmo e a consciência do eu superior dele, assim como eu também já escrevi com Josué, escrevo com o Pai Benedito. Mas esse processo de expansão. Por que a gente faz isso? Nós temos 5 projetos sociais em Sergipe. Caramba. Temos a Casa de Sossego Vó Teresa, que passamos 8 anos para construir. Foi um direcionamento de Jurema. Jurema foi nossa primeira experiência. Jurema é uma entidade que é como se fosse um orixá brasileira. Existe um panteão africano dos orixás. E aqui no Brasil eu digo que Jurema ela é a nossa protetora, a matriarca, a nossa mãe. Então ela mostrou a Tiago a planta circular da Casa de Sossego. Procuramos o arquiteto, Afrânio Reis, e ele materializou na planta. Então, ali, aquela canalização se transformou na Casa de Sossego Vó Teresa, que hoje tem 100 idosos todos os dias, e eles passaram todas as plantas do Lago Jaruanda, como foi construído. Tiago vendeu o apartamento dele em 2 horas, a gente comprou o terreno, construiu em 2 anos, e hoje nós temos Horto da Serra, Ponto de Luz, Francisco de Assis, Alimentando Esperança. Temos a Casa de Sossego Vó Teresa, 5 projetos sociais, e é por isso, as coisas acontecem, e as pessoas que conhecem o Lago Jaruanda, que vão lá para Caju, elas entendem o propósito. Já pensou se fosse só uma ideia, vamos fazer isso, e depois no meio do caminho, desistir. Eles sabem, desde lá de trás, naquele nosso compromisso, eu com 34 e ele com 24, a gente assumiu esse compromisso espiritual, e até hoje a Água de Aruanda completa 14 anos já de casa firmada, e com todo esse movimento das redes sociais, dos projetos sociais e que as pessoas têm, dos livros que a gente expande e da ancestralidade, porque nossa meta é escrever, principalmente eu escrevo com ancestralidade, Tiago escreve mais pelo autoconhecimento, o Espírito Lúcio, o Pai Damião, ele lançou agora um livro, Pense Nisso,
que é um livro que você gira e tem aquela mensagem, já está escrevendo mais 2. E Pai Damião vai lançar um livro agora, que o tema é Jesus. E coisas inéditas, um livro de 400 páginas, 2 de novembro, que é o dia do aniversário. E esse livro, o Pai Damião, ele senta do meu lado e ele fala coisas assim. Ele vivenciou a época de Jesus, ele viveu com Jesus. Então, ele sabe de coisas que aconteceram, como as 12 apóstolas discípulas de Jesus, vem no livro, fala de cenas, coisas que aconteceram ali que muitas vezes se perderam nas escrituras. A gente sabe que foram 17, 18, 20 traduções e ali a gente vai se perdendo, né? E o que foi escondido, o que não pode ser falado, então a gente traz essa estrutura da espiritualidade.